Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Esta aula é uma aula complementar para o FPB, tá certo? O que nós vamos ver aqui é, teoricamente, ele não está explícito no edital, mas por questões de se guardar a cair esses temas que vai estar aqui na prova, a gente não saber responder, então olhando esse fato, eu decidi fazer uma aula extra de alguns pontos a mais na área de gestão de pessoas que eu considero que seja importante e que todo mundo está vendo também. Então a gente vai ver aqui também comigo nessa parte aqui de gestão de pessoas, tá? Fiz um material exclusivo sobre isso, bem resumidinho, bem didático, para que a gente pudesse não perder muito tempo e ao mesmo tempo ter o conteúdo necessário para a prova, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal, olha só, com a questão da gestão de pessoas, né? Se você vê, gestão de pessoas tem uma função importante dentro da estrutura da organização, tem as suas atribuições básicas, né? Aqui, olhando aqui para o nosso material, ajuda. Qual é a ideia de ter uma função de gestão de pessoas? A grande jogada é ajudar, fazer com que a organização atinja a sua missão, os seus objetivos organizacionais. Essa é a grande jogada da gestão de pessoas, né? Fazer com que as pessoas consigam contribuir para a organização para atingir a sua missão, né? Também proporciona competitividade, porque pessoas vai gerar competitividade, proporciona à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas, aumento da autoatualização e satisfação das pessoas no trabalho. Então cabe à gestão de pessoas criar instrumentos para que possa melhorar a satisfação no trabalho, desenvolver e manter o sistema de qualidade de vida no trabalho, também é função da gestão de pessoas, fazer a ideia da mudança, incentivar a criatividade e a inovação, isso também faz parte da ideia de gestão de pessoas, e manter as políticas éticas e comportamento socialmente responsável, o qual vocês estão estudando principalmente na matéria de ética. Então cabe à política de gestão de pessoas manter o sistema de ética da organização, manter as políticas atualizadas. Então essas atribuições aqui que vocês estão vendo no material, elas são importantes e são atribuições do órgão de gestão de pessoas, tá certo? Assim, a gestão de pessoas consiste em diversos processos, nós vamos ver os processos, para a empresa manter, motivar, desenvolver as pessoas. Então, cabe à gestão de pessoas captar essas pessoas, trazer para dentro da instituição, treinar essas pessoas, manter essas pessoas sempre motivadas, beleza? Então, são funções básicas da gestão de pessoas e a grande função da gestão de pessoas que eu posso destacar é fazer com que as pessoas sejam mobilizadas para atingir os resultados e os objetivos da organização, isto é, cumprir a sua missão, que é a sua razão de existir, beleza? Vamos caminhando aqui no material, nessa parte extremamente importante agora. A gestão de pessoas é um órgão de UINHA ou um órgão de staff, hoje, atualmente? Se essa aí perguntasse lá para a gente na prova, se a gestão de pessoas é um órgão de UINHA, né, ou um órgão de staff, é um órgão da ordens tal, dentro de um sistema de UINHA, ou é um órgão na horizontal, um órgão de staff. Veja só, hoje em dia, na moderna gestão de pessoas, né, entregou o maior poder e responsabilidade aos gerentes de UINHA. Então, muitas coisas que eram feitas pela gestão de pessoas, hoje é feita pela gerência de UINHA, pelo chefe do setor onde você vai trabalhar, certo? Você tem controle de férias, controle de folga, controle de horário. Isso que era a função dos recursos humanos antigamente, hoje passa a ser uma ideia do gerente de UINHA, do chefe do setor, certo? Para que ele possa gerir seu próprio pessoal. Atualmente, considerando a responsabilidade final de gestão de pessoas, está a cargo do gerente de UINHA. Então, olha, a ideia do controle das férias, das folgas, não sei o que, isso passou a ser responsabilidade do gerente de UINHA. O gerente de UINHA assumiu essa responsabilidade que era dos recursos humanos. Hoje, os recursos humanos, né, a área ou de gestão de pessoas como um todo, ele é uma função de staff, é uma função de assessoramento, de consultoria, certo?
a grande jogada dele é desenvolver políticas, como nós vimos assim, políticas éticas, políticas de satisfação, políticas de desenvolvimento, fazer com que haja agregação de pessoas para que eu possa cumprir a minha missão organizacional. Essa é a grande jogada hoje da gestão de pessoas, tá bom? E muito que era de recursos humanos passou para o gerente INHA. Então, se ele perguntar na prova qual é, se o órgão de gestão de pessoas é o INHA ou staff, você vai marcar o quê? Staff, né? Assim, órgão de staff, beleza? Olha, resumindo, cada vez mais pensa-se em descentralizar a função de gestão de pessoas, tá certo? Quanto mais próximo daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas, vai ser melhor, certo? A função do staff vai ser um órgão de criação de políticas futuramente, certo? Um órgão que vai pensar em políticas estratégicas de pessoas. Falando em política estratégica de pessoas, vamos falar um pouquinho da gestão estratégica de pessoas. Isso é um tema muito importante na prova, que trata do planejamento estratégico na área de gestão de pessoas, né? Resumidamente, nós temos que quando se fala em política de gestão estratégica de pessoas, como nós estamos vendo aqui no material, há um grande foco no resultado, certo? Criar políticas para foco no resultado. Alinhamento estratégico através de gestão por competência, isso é um tema importante, certo? Está atingindo muito a administração pública, não é tema específico do edital, gestão por competência, mas atender a competência, que é a criação do chá, conhecimentos, habilidades, atitudes, é um foco da política de gestão estratégica de pessoas, tá? Criar estratégias para que a organização se torne mais flexível, como, por exemplo, a matricial, e que se crie dentro da organização a gestão participativa. Isto é uma grande jogada da ideia de gestão de pessoas, tudo bem? É o grande foco hoje da estratégia de gestão de pessoas. Tratar as pessoas como colaboradores, como parte integrante da instituição e não simplesmente como um funcionário, beleza? Como um recurso, por isso que perdeu o nome de recursos humanos para gestão de pessoas, tudo bem? Beleza? Então, dando uma passeada rápida aqui sobre essas funções estratégicas, beleza? Vamos caminhando aqui. Olha só que é muito importante a evolução do modelo de gestão de pessoas atualmente. Num foco aqui, olhando para o nosso material, nós vamos ver que numa visão de evolução, sai de uma ideia de departamento pessoal, onde a visão era reativa, foco no controle, voltado para a papelada, passa para um foco de gestão de pessoas, onde a ideia entre o foco da motivação, da liderança e melhoria do clima organizacional, mas hoje o foco é a gestão estratégica de pessoas, certo? Foco nas pessoas para que eles possam atender a estratégia da organização. Então, tem que ter essa casadinha entre pessoas e estratégia, certo? Então, o foco hoje atual da gestão de pessoas é trabalhar com a gestão estratégica de pessoas, beleza? Então, importante, viu, pessoal, essa evolução aqui, ó, essa evolução dos modelos de gestão de pessoas, beleza? Vamos fazer algumas questões aqui agora do Instituto OCP e de outras bancas, beleza? Vamos aqui para a questão 1. Ele diz assim: o planejamento estratégico de pessoas nas organizações se refere à maneira como a função de RH. Uma grande jogada hoje do planejamento estratégico de pessoas é fazer que ele cumpra o objetivo organizacional. Os objetivos organizacionais, certo? A lógica hoje é esta, certo? Vamos ver se tem alguma coisa que bata com essa lógica. Pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais? Certo. E, simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais? Correto. Quer dizer, ao mesmo tempo, há uma casadinha do trabalho, do foco em atingir os objetivos organizacionais, e a política de gestão de pessoas também vai ter que criar um mecanismo que eu possa casar o cumprimento dos objetivos organizacionais com o cumprimento dos objetivos individuais dos funcionários, para que eu possa melhorar a satisfação. Tudo bem? Então, essa questão aqui, ela está correta. Vamos ver as outras. Determina a priorização dos objetivos organizacionais em detrimento do favorecimento? Não, ela não determina a priorização dos objetivos organizacionais. Quem diz isso é o planejamento estratégico. Influencia na definição dos objetivos individuais dos funcionários.
para que os objetivos estejam alinhados com a realização dos objetivos? Não. A ideia, primeiro, é os objetivos organizacionais e não os objetivos individuais. Então, se fosse numa escala de prioridade, eu desenvolvo os objetivos organizacionais e alinho com os objetivos individuais, e não ao contrário. Tudo bem? Então, a B está errado e a C também está errado. Condiciona, subordina e controla a realização dos objetivos individuais dos funcionários ao alcance e cumprimento de todos os objetivos. Condiciona, subordina e controla. Não, né? Isso aqui está errado. Coloca a necessidade de alcance dos objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo, desestimula o alcance. Não, né? Então, a resposta aqui seria a letra A. Beleza? Esse é o foco hoje da ideia de gestão de pessoas, o qual, pessoal, vocês vão ter que estar preocupados com isso, tá? Então, se você perguntar isso, qual é a função hoje da gestão estratégica de pessoas, é o foco no objetivo organizacional e alinhada aí com os objetivos individuais. Questão 2. Um aspecto fundamental da gestão moderna de pessoas é que elas são vistas como, certo? São vistas como mais um recurso? Não. Na visão moderna de gestão de pessoas, as pessoas não é recurso. São ativadoras de recursos, tudo bem, eles são ativos, ó. Eles não são recursos, são ativos da organização. São coisas que contribuem para a organização. São pessoas, tudo bem? Devem se adequar às necessidades da organização? Não. São elementos com interesse exclusivamente individuais? Não. Na moderna gestão de pessoas, a pessoa é um grande ativo da organização que deve ser cuidada, tudo bem? Então a resposta seria a letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão 3. A OCP. Considerando que é função da área de gestão de pessoas e de recursos humanos promover a diversidade, desenvolver políticas e práticas contemporâneas e inovadoras em gestão de pessoas, assinala a alternativa correta, certo? Eu quero a alternativa correta sobre práticas na área de gestão de pessoas. O tratamento discriminatório é uma prática ilegal? Sim. Uma prática corporativa que apresenta consequência discriminatória é ilegal? É. Vamos para C. Uma política de uma ação afirmativa é ilegal? Não, a ação afirmativa não é ilegal, é legal, né? De inclusão e tal. A adoção de políticas de crescimento no plano de carreira, de acordo com o gênero, a opção é considerada legal? Não. Isso aqui você tem que tratar de acordo com o gênero e a opção sexual. Isso seria diferenciar. Então, isso é uma coisa que não é aceita hoje na área de gestão de pessoas. O assédio moral é uma prática tolerável? Não, né? Então, pessoal, ficaria aí entre a A e a B. São duas questões que uma prática... A letra B, ó, uma prática corporativa que apresenta consequência discriminatória é ilegal? Veja, uma prática administrativa que tem por consequência, na verdade, não é a prática que é ilegal, é a consequência de uma prática. Entre a A e a B, a melhor seria a letra A. Esse é o tipo de questão que você vê que a banca fica em duas questões muito parecidas, muito consequentes. Aí você vai na melhor. A letra A é a melhor do que a letra B. Vamos para 4. O processo de descentralização da administração de recursos humanos deixa atividades introduzir um novo paradigma, atribuindo aos gestores determinada responsabilidade pelos recursos humanos, alocando as suas unidades e deixando a área responsável pela gestão de pessoas com funções estratégicas. Então, o que é que ele está dizendo? Determinadas funções que eram da gestão de recursos humanos foi para os órgãos de linha. Então, transformando a gestão de pessoas em função estratégica de consultoria e assessoria. O que corresponde? Ele está perguntando hoje, pessoal, no novo paradigma de gestão de pessoas, hoje o modelo é que a gestão de pessoas é um órgão de staff. É isso que você vai ter que marcar na sua prova, beleza? Caminhando. Vamos lá. Olha essa aqui. Na moderna gestão de pessoas, a estratégia de recursos humanos constitui plano global ou abordagem que adota para. Então, qual é a grande jogada hoje da gestão de pessoas como uma estratégia, né? Como uma estratégia. Qual seria a grande jogada? Motivar as equipes a realizar suas tarefas com supervisão direta,
Garantir, olha, quando a grande jogada hoje da gestão estratégica de pessoas é fazer com que nós atinja e cumpra a missão, os objetivos organizacionais. Essa é a primeira coisa que você tem na cabeça, certo? Então, ó, a única que trata desse tema de forma explícita aqui é a letra E. Assegurar que as pessoas possam cumprir adequadamente a missão organizacional. Tudo bem? Então, quando ele falar esse tipo, qual é a ideia da função estratégica de pessoas? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Você vai marcar a letra que é cumprir os objetivos da organização, cumprir os objetivos da missão. Tudo bem? Então, a resposta aí é a letra E. Vamos para outra questão aqui do Instituto OCP. Ó, dentre as atribuições básicas que diferenciam os recursos humanos contemporâneos da tradicional, destaca-se. Olha, hoje a grande ideia do recurso humanos é fazer com que as pessoas atinjam os objetivos da organização, né? Assim, aliado com os seus objetivos individuais. Tudo bem? A única que nos traz essa ideia de cumprimento dos objetivos e busca de resultados é a letra C. 6 é a letra C. Tudo bem? Por quê? Porque é hoje a grande jogada da gestão de pessoas. É a grande jogada da gestão de pessoas. Alinhar cumprimento dos organizacionais alinhado com os interesses individuais. Para atingir os objetivos, resultados, missão, visão da organização. Tudo bem? Vamos lá. Questão 7. Questão 7. Diz assim: a gestão de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo requer novos papéis dos profissionais de recursos humanos. Diante desta situação, no que se refere à administração da contribuição dos funcionários, o que se espera desses profissionais? O que é que eu espero dos profissionais hoje, né? Qual é a contribuição do profissional hoje na ideia de um ambiente dinâmico, na ideia da nova gestão de pessoas? Que esses caras, eles consigam agregar valor à instituição, que eles sejam parceiros da organização, né? Que eles sejam empreendedores da organização. É isso que se espera, que ele consiga trazer o melhor para dentro da organização, né? E a organização consiga fornecer o melhor para a pessoa. Isso é a grande jogada hoje de uma ideia de gestão de pessoas, certo? Então, o que é que se espera desses funcionários na ideia hoje, no ambiente dinâmico, competitivo, numa ideia de uma nova gestão de pessoas? Foca nas pessoas, né? Para que elas se tornem parceiras, empreendedoras da organização, que elas consigam ser fornecedoras dos serviços da organização e que tragam o melhor para dentro da organização. Essa seria a ideia. A transformação do ambiente de trabalho através de incentivos e monitoramento de desempenho. Transformação do clima organizacional, possibilitando a liberdade de ação organizacional. A transformação de atividades estratégicas e operacionais em ferramentas de apoio ao exercício profissional. Transformação dos funcionários em agentes empreendedores, parceiros, parceiros, agente empreendedor, fornecedor da organização. Transformação do serviço interno em práticas sociais. Não, a grande ideia hoje no ambiente dinâmico é fazer com que a pessoa se torne um colaborador e não um funcionário. Veja o nome que se dá, colaborador, parceiro, né? E não um funcionário. Então, vai na nova ideia de gestão de pessoas, num ambiente dinâmico, num ambiente competitivo, as pessoas têm que ser parceiras. Tudo bem? Então, numa gestão de pessoas, hoje a ideia de parceria, de união, certo? De que eu forneça o melhor de mim para a instituição e que a instituição me recompense de alguma forma. Beleza? Então, a ideia aí seria a letra D de dado. Tranquilo? Então, é uma visão geral agora da ideia do planejamento estratégico de pessoas e de uma visão geral do qual é a importância da gestão de pessoas. Beleza? Vamos entrar agora em alguns temas que eu considero que possa vir na nossa prova, né? É importante que a gente possa saber que a gestão de pessoas, certo? Ele é um tema muito amplo, muito grande, certo? Dividido aqui em 6 grandes processos, tá vendo? Ó? O que é que eu aconselho, pessoal? É você saber, por exemplo, eu tenho um processo de agregar pessoas. O que é que tem dentro do processo de agregar pessoas? Processo de aplicar pessoas, processo de recompensar pessoas, processo de desenvolver pessoas, processo de manter pessoas, processo de monitorar pessoas.
Os dois grandes processos mais importantes e que caem muito em prova, e o que nós vamos ver aqui, é o processo de agregar pessoas, de trazer pessoas para dentro da instituição, e o processo de desenvolver pessoas. Esses são os dois grandes processos que nós vamos analisar e que podem vir na nossa prova, tudo bem? Os dois grandes processos. Mas nós estamos vendo aqui, ó, se nós vamos ver aqui no material, nós vemos que tem 6 grandes processos. Não custa nada a gente dizer assim, ó, processo de agregar pessoa, tem isso. Processo de aplicar pessoas, tem isso. Processo de recompensar pessoas, tem isso. Processo de desenvolver pessoas, tem isso. Processo de manter pessoas, tem isso. Processo de monitorar pessoas, tem isso. Então, é muito importante que você consiga enxergar desta forma aqui, beleza? É importante que a gente consiga enxergar dessa forma. Tranquilo? Bem, pessoal, então, nós agora vamos ver como eu falei para vocês, vão ver os processos de agregar pessoas e o processo de desenvolver pessoas, tá certo? Então, vamos trabalhar nesses dois pontos. Vamos começar aqui, sim, lembrando, ó, pode vir uma questão, certo? Pode vir uma questão nesse naipe aqui, onde eu queira que você saiba o que é que está dentro de um processo, tudo bem? Então, aconselho a vocês a saber, né, esses processos aqui, tentar pelo menos visualizar que poderá vir alguma coisa nesse tema aí, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de recrutamento e seleção. São duas coisas diferentes, tá? Recrutamento é uma coisa, seleção é outra coisa, beleza? Então, nós temos que saber o conceito de seleção, certo? Tem que saber o conceito de seleção, o que é análise e descrição, diferença entre recrutamento e seleção, diferença entre recrutamento interno e externo, pontos fortes e fracos do recrutamento interno e externo e quais são as principais ferramentas de seleção de pessoas. Esse seria o nosso roteiro, o qual a gente vai no final saber responder este roteiro, beleza? Veja só, primeira coisa para que eu possa trabalhar recrutando pessoas é fazer a análise e a descrição do cargo, certo? Então, uma análise do cargo e a sua descrição é formas para que eu possa definir qual é o perfil do profissional para que eu possa selecioná-lo, certo? Então, isso é importante que quando eu vou fazer a seleção de um cargo, quando eu vou recrutar alguém, primeiro eu tenho que fazer a análise e a descrição do cargo, certo? Isso aconteceu no concurso da UFPB, lá quando você está no edital, tem lá qual é a análise e a descrição do cargo. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, o que é a descrição do cargo? São as tarefas, os deveres, as responsabilidades. Um exemplo, lá tem dizendo, o assistente administrativo vai fazer isso, lá no edital, tudo bem? Isso é o que? É a descrição do cargo. Eu estou descrevendo quais são os elementos internos, o que é que você vai fazer, tudo bem? E eu tenho as especificações, que é a análise do cargo. Então, a análise do cargo está relacionada a aspectos externos. Por exemplo, qual é o grau de escolaridade? Tem alguma especialização? Qual é? Então, está muito relacionado a grau de escolaridade, quais são os requisitos necessários para ocupar o cargo. A descrição já está relacionado ao que eu vou fazer. Já a análise do cargo, né? Já a análise do cargo já vai me dizer o que é que eu preciso de requisito para ocupar o cargo. Um exemplo, lá na UFPB o cargo tem um requisito que é de nível médio, como tem outro que é de nível superior, numa especialidade X, tudo bem? Então, isso é a análise e a descrição do cargo. A primeira coisa para eu poder recrutar as pessoas é saber essa análise e a descrição do cargo, beleza? Vamos caminhando aqui, vamos caminhando, ó, caminhando. O processo de recrutamento e seleção de pessoas requer uma série de procedimentos indispensáveis a um bom processo seletivo. Uma dessas etapas, ó, ele quer saber a técnica de análise e descrição do cargo. Análise e descrição do cargo, tudo bem? Então, na análise e descrição do cargo, o que é que eu tenho que olhar? Certo? Eu tenho que olhar os elementos internos, que são relacionado ao que o cargo vai fazer,
o que é o ocupando aquele cargo vai fazer, e também tenho que ver relação do conteúdo externo, que são os requisitos que o cargo exige. Por exemplo, grau de escolaridade, exige alguma especialização, exige idade. Então, isso são análise e descrição, que na resposta aqui está a letra D, né? No levantamento dos aspectos internos, que compreendem o conteúdo do cargo, e externos, que representam os requisitos que o cargo exige para seu ocupante, beleza? Então, quando eu vou analisar, fazer a descrição e análise do cargo, eu tenho que ver os elementos internos, que eu vou chamar de descrição, e os elementos externos, que eu vou chamar de análise. Tudo bem, pessoal? Até aí? Por que eu tenho que ter a análise e a descrição do cargo? Por quê? Porque aí eu vou recrutar, certo? Por exemplo, a UFPB fez um recrutamento, que é uma forma de chamar você, tudo bem? Então, como é que eu vou chamar você, certo? Fazer o planejamento e a previsão do seu trabalho para determinadas vagas a ser preenchidas é uma etapa da seleção e do recrutamento. Quer dizer, como é que eu vou preencher esses cargos? Então, eu lá, de um setor X, preciso de pessoas. Então, eu vou enviar essa demanda para a área de gestão de pessoas, que vai fazer o recrutamento e a seleção. Antes disso, ele precisa definir qual é o cargo, qual é a análise e a descrição do cargo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos conhecer um pouquinho o que é recrutamento. Recrutamento, né, é chamar a pessoa, né, para que ocupe aquela determinada vaga. No caso do serviço público, esse recrutamento é feito por edital, né? Esse recrutamento é publicado um edital de convocação para preencher determinados cargos, que é feito através de concurso público. Essa é a ideia do recrutamento, tudo bem? Então, eu, chefe de determinado departamento, alguma coisa assim, solicito ao gestor de pessoal, a gestão de pessoas, solicito pessoas, e cabe ao setor de gestão de pessoas fazer o planejamento, né, de como vai proceder o processo do concurso público, nesse caso do concurso público. Numa empresa vai para a setor de recrutamento de pessoas, tudo bem? Beleza a ideia? Então, como é que é feito o recrutamento? Ele é feito através de divulgação de conteúdos, através de técnicas previamente estabelecidas no planejamento. Eu vou fazer esse planejamento, né? Vou contratar agências, vou publicar na internet. Isso são formas de recrutamento, tudo bem? Eu tenho 3 tipos de recrutamento: recrutamento interno, externo e misto, tudo bem? Então, o recrutamento é a forma de como eu vou pegar as pessoas no mercado para que ele possa passar por um outro processo, que é a seleção, tudo bem? Então, eu tenho o recrutamento interno, que tem pontos fortes e fracos, certo? Qual é o ponto forte? Recrutamento interno é quando é feito com as pessoas de dentro da organização. Aí eu chamo isso de recrutamento interno, beleza? Então, pessoal, por exemplo, eu trabalho no TRE. Quando lá tem um determinado cargo, eles fazem um recrutamento interno, tudo bem? Então, qual é os pontos fortes do recrutamento interno? Aproveita melhor o pessoal interno, motiva os funcionários, porque, poxa, eu estou tendo chance, incentiva a permanência, ideal para situações de estabilidade e pouca mudança no ambiente, não requer socialização, porque você já conhece, probabilidade de melhor seleção, porque você já conhece os candidatos, e o custo é menor, porque é uma coisa interna, né? Ponto fraco, bloqueia a oxigenação, quer dizer, o capital intelectual já é aquele e não vem outras pessoas, aumenta o conservadorismo, não altera o patrimônio, porque é interno, conserva a cultura atual e diminui a reciclagem do quadro. Esses são pontos fortes e pontos fracos. Isso é muito comum cair em prova, tá certo? Como essa aqui, Ele quer desvantagens do recrutamento interno, certo? A desvantagem do recrutamento interno. Vamos lá. Desvantagens. Afeta negativamente a motivação. Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Ele quer uma desvantagem do recrutamento interno, é manter quase inalterado o patrimônio humano, né? E se mantém quase inalterado. Isso é uma desvantagem. Ele quer exceções à vantagem dessa aqui.
aproveita melhor o potencial humano, incentiva a permanência e a fidelidade, probabilidade de melhor seleção, motiva e encoraja o desenvolvimento, mantém e conserva a cultura organizacional. Quer dizer, isso é uma desvantagem, tudo bem? Então a resposta seria a letra E. Pessoal, dá uma olhadinha, né, aqui, ó, quais são os principais pontos fortes e pontos fracos, tá? Do recrutamento interno e externo. Vamos caminhando. Agora vamos ver o recrutamento externo, certo? Recrutamento externo. Recrutamento externo, eu tenho pontos fortes e fracos. Ponto forte, traz sangue novo para o UFPB, quer dizer, pessoas de fora da UFPB vai entrar na organização. Diversifica o patrimônio humano, aumenta o capital intelectual, renova a cultura, incentiva a interação com o mercado. Quer dizer, vocês estão no mercado, então vocês vão entrar dentro da organização. Ponto fraco, pode interferir na motivação interna, reduz a fidelidade, porque se eu abrir uma vaga aqui, eu não tenho oportunidade, um exemplo. Requer a aplicação de técnicas seletivas aprimoradas, por exemplo, concurso público é muito aprimorado, mas tem uma diferença, porque esses cargos que vocês estão concorrendo não podem ser preenchidos internamente, né? São cargos que têm que ser preenchidos por concurso público mesmo, porque agora, por exemplo, lá tem um cargo, uma comissão, um cargo, uma função em comissão, né? Aí vem e chama a pessoa de fora, isso pode desmotivar o pessoal que está lá dentro. É muito mais caro, é mais trabalhoso e mais inseguro, porque você não sabe quem é que vem, né? Então, pontos fortes, pontos fracos e o recrutamento misto, né? Recrutamento misto é uma combinação do interno com o externo. Isso acontece muito, pessoal, no serviço público. Quer dizer, antes de preencher, por exemplo, preencher as vagas, eu faço um recrutamento interno para que eu possa preencher determinadas vagas, por exemplo, na capital e deixar as vagas do interior abertas para os novos servidores, entendeu? Isso pode acontecer para preenchimento de cargos dentro da administração pública, que a gente chama de concurso de remoção. Então, um programa de recrutamento misto, que combina técnicas internas e técnicas de recrutamento externo. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer algumas questões aqui que trata dessa matéria. Olha só. Questão da OCP, assinar a alternativa que apresenta a forma ou processo de recrutamento de profissionais para a organização que é superior às demais. Pessoal, não existe tipos de recrutamento superior às demais. Elas têm finalidades diferentes, mas não existe. Então, nenhuma das formas de recrutamento é superior à outra. Tudo bem? Então, a resposta seria essa aí. Por quê? Não existe forma de recrutamento superior à outra. Existem finalidades diferentes. Aí é diferente. Tudo bem? Então, a resposta aí seria a letra D. Questão muito mal feita. Esse tipo de questão deixa o aluno muito na dúvida se ele está querendo falar alguma coisa séria. É um tipo de questão não muito boa. Questão 2. Vamos lá, questão 2. Como pode ser definido o conceito de recrutamento? O que é recrutamento? Como pode ser definido? É uma coisa fácil, só que ele escreve de um jeito que você... Ai, meu Deus do céu. Ai, banca. Ô, banca, ajuda. Escreve direito. Ó, é o ato de divulgar as vagas para os colaboradores internos da empresa. É o conjunto de documentos para arrancar vagas. É o conjunto de atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados à organização, certo? É a letra C, né? Então, a letra C é o conjunto, porque recrutamento é um conjunto de atividades para atrair pessoas qualificadas, né? Teoricamente, nós recrutamos as melhores pessoas, né? Recrutamos e selecionamos as melhores pessoas, né? Então, a ideia é atrair os melhores candidatos. Tranquilo? Então, questão aí não foi tão difícil não como eu imaginei, tá? Vamos para a questão 3, certo? Questão 3. Questão 3. A questão 3 trata, né? Quais são os tipos de recrutamento que existem? Existem dois tipos de recrutamento. Recrutamento interno e recrutamento externo. Também questão tranquila, né? Vamos para a questão 4. Ele pergunta o que é um recrutamento interno. O recrutamento interno é ato de preenchimento interno de vagas, né? É o ato de preenchimento das vagas dando oportunidade aos funcionários atuais, letra A, né?
certo? Então, o recrutamento interno tem como conceito para preencher, vou recrutar para preencher as vagas, dando oportunidade para os funcionários atuais, né? Esse é o interno. Quando são pessoas de fora, recrutamento externo. Questão 5. A correta avaliação de qualquer programa de recrutamento baseia-se principalmente. Qual é a grande jogada de um sistema de recrutamento? Diz assim, a correta avaliação de um programa de recrutamento baseia-se principalmente na rapidez no atendimento à requisição pela unidade interessada, quer dizer, um bom sistema de recrutamento é aquele que consiga suprir rapidamente a vaga. O número de candidatos potencialmente capacitados, isso é importante, porque quanto mais pessoas quiserem concorrer a essa vaga, teoricamente eu terei mais oportunidade de escolher o melhor. E o custo, né, relativamente baixo do recrutamento, faça a qualidade e a quantidade de candidatos. E são 4 coisas que me diz que um programa de recrutamento é eficiente. Primeiro, a rápida encaminhamento do negócio. Depois, trazer muitos candidatos para que eu possa escolher o melhor. Depois, o custo, certo? E o outro, certo? A ideia é que um bom sistema de recrutamento e seleção é que faz com que a pessoa permaneça na empresa por muito tempo. Então, se eu escolhi uma pessoa que fica na empresa por muito tempo, significa que eu escolhi a melhor pessoa. Por quê? Quanto mais rotatividade tiver, pior para a empresa, mais custo ele terá, certo? Então, uma das características, primeiro, característica de uma ideia de um bom programa de recrutamento e seleção. Atendimento à requisição encaminhada, número de candidatos potencialmente capacitados para a vaga, custo operacional e maior permanência dos candidatos no emprego ao serem efetivados. Isso retrata um indicador importante de um bom programa de recrutamento, beleza? Então, caminhando aqui. Abrange o conjunto de técnicas e processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes. Isso aí é a ideia de recrutamento. Atrair candidatos às vagas existentes é o recrutamento, beleza? Vamos para a questão 7. Recrutamento interno. Recrutamento interno. Questão 7. É a questão 7. Está aqui. Vamos lá. C. Recrutamento interno requer menor investimento? Sim. Para o recrutamento externo é necessário contratar um headhunter? Headhunter é caçador de talentos, né? Não necessariamente, né? O recrutamento externo pode aumentar a fidelidade? Não. Aumentar a fidelidade é uma coisa interna. O recrutamento interno motiva e encoraja o desenvolvimento dos funcionários? Correto. Então a resposta é 1 e 4, letra C. Vamos lá. O recrutamento interno é o preenchimento das vagas e oportunidades pelos próprios funcionários atuais? Pode citar como uma vantagem, certo? Uma vantagem é a probabilidade de uma melhor seleção, porque eu conheço as pessoas, beleza? Então, o que é que nós vimos aqui? Nós vimos o que é recrutamento, qual a diferença entre recrutamento interno e recrutamento externo, certo? Isso é um ponto importante para a gente levar para a prova. Não está previsto diretamente no edital, mas pelas situações que apresentam na ideia de gestão de pessoas, são temas importantes a serem levados para a prova, beleza? Vamos agora para outro tema que nós vamos chamar de seleção, tudo bem? Seleção de pessoal. Primeiro, quando eu recruto, né, eu faço recrutamento interno e externo, eu vou ter que chamar essas pessoas para um processo seletivo, para fazer uma seleção. Qual é a ideia da seleção? Escolher, né? Escolher o melhor candidato para aquela vaga, tudo bem? Então, esse processo é um processo de escolha, que nesse dia vai ser o dia do concurso. O dia do concurso será o dia da seleção. Então, houve o recrutamento pela UFPB e no dia da prova, a prova em si é um processo seletivo. É onde ele vai escolher o melhor, teoricamente, melhor candidato para aquela vaga, certo? Eu vou escolher o mais adequado para a vaga existente. Tudo bem? Seleção é a ideia do sistema de gestão de pessoas
receber as pessoas que vieram do recrutamento, nesse caso da UFPB externo, para fazer o processo seletivo que ficou a cargo do Instituto OCP, né? Olha, quando eu vou me basear para fazer uma prova, né, para eu fazer uma seleção, duas variáveis é importantes a serem observadas, certo? Primeiro é a exigência do cargo. Para que eu possa fazer um processo seletivo, eu tenho que saber o que é que o cargo exige, como é a sua descrição. Lembra no início? O que é que eu tenho que fazer, né? E o segundo, deve ser levado às características do candidato. Quer dizer, primeiro eu tenho que fazer uma prova onde eu consiga representar a exigência do cargo, por exemplo. O que é que eu preciso saber de arquivo, de liderança, de motivação? Então, o selecionador vai construir questões neste padrão, né? E a segunda é levar as características do candidato, quer dizer, é uma prova para que análise, para quais são os requisitos, é uma prova a nível médio, certo? Então, noções, então isso eu vou tentar construir uma prova que consiga selecionar dentro desses critérios, tudo bem? Então, eu preciso ter a exigência do cargo e a característica do candidato para que eu possa fazer uma boa seleção, tudo bem? Vamos fazer algumas questões aqui, ó. Instituto OCP. O processo de administração de recursos humanos começa com a identificação e atração de trabalhadores competentes. Assinale a alternativa que apresenta o que a organização precisa fazer para que aconteça a identificação e atração dos mais competentes. Então, o que é que a empresa tem que fazer para que eu possa atrair? Primeiro, é planejar, né? Eu tenho que planejar quais são o que eu preciso. Depois, eu vou fazer o recrutamento e a seleção. Então, eu primeiro planejo o que é que eu preciso, depois aciono o sistema de recrutamento, o sistema de recrutamento trará insumos para o sistema de seleção. Tudo bem? Então, a atração de trabalhadores, eu identifico fazendo planejamento, e a atração de trabalhadores é feita através do processo de recrutamento e seleção, que é o processo de agregar pessoas. Então, eu planejo para que eu possa agregar pessoas, tudo bem? Então, vamos lá, aqui, ó, processo de agregar pessoas. Então, nós fizemos essa questão 1. Vamos para essa outra questão aqui, ó. Como pode ser definido o conceito de seleção? Certo? Seleção é o procedimento de quê? Seleção é o procedimento de escolha. Onde é que tem isso? E só tem aqui na letra B, né? Letra B é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Tudo bem? Essa é a ideia da seleção. Beleza? Então, ó, recruto, seleciono. Para eu selecionar, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Eu tenho que levar em consideração o quê? Para selecionar, ó, a exigência do cargo, quais são as características que o cargo exige, e eu tenho que levar em consideração também as características do candidato. Ó, o processo, essa próxima questão aqui, 13, ó, o processo de seleção baseia-se fundamentalmente na análise comparativa de dois campos, certo? Chama-se ao conjunto de habilidades, dentre os aspectos, para que o candidato possui para desempenhar. Quais são os conjuntos de habilidades? Está aqui, ó. O conjunto de habilidades para que eu possa desempenhar o cargo é o quê? É a exigência do cargo. Eu vou saber o que é que ele tem que fazer, qual é a prova que eu tenho que fazer para que ele possa representar as habilidades dele. Então, é a exigência do cargo. E já o outro leva em consideração as características do cargo, né? Então, são as exigências do cargo que eu devo levar em consideração nesse caso dessa questão, né? Que ele quer saber quais são as habilidades que eu tenho que fazer, isso é a exigência do cargo. Ó, a questão 14 diz o seguinte também, ó, uma ideia que para fazer a seleção eu tenho que me basear em dois campos. Ó, qual é? As características do cargo, as exigências do cargo e as características do candidato. Não é assim? Então, ó, eu tenho que levar em consideração aqui, ó, em cima, ó, dois campos, a exigência do cargo e as características dos candidatos. Beleza? Então, tem que levar em consideração esses dois campos. Características do cargo
e as exigências, cadê, onde é que está? Exigências do cargo e características do candidato são 2 pontos importantes a serem observados lá no processo seletivo. Questão próxima aqui, ó. Seleção é o processo de comparação entre 2 variáveis. São elas. Quais são as 2 variáveis que eu tenho que observar? Beleza? Critérios da organização, resultados organizacionais, perfil. Primeiro eu tenho que levar em consideração os critérios da organização, lógico. Resultados da organização? Não. Perfil dos candidatos? Sim. Então a resposta aqui seria 1 e 3. Né? Lógico que eu tenho que levar quais são os critérios da organização para fazer uma seleção. Também eu tenho que levar em consideração o perfil do candidato que eu vou fazer a seleção. Tudo bem? Com relação às diversas funções pertencentes à gestão de pessoas, a sinal alternativo que aprender que é responsável por contratar pessoas com habilidades, certo? Qual é aquela que é responsável por contratar, certo? Por uma recruta, traz as pessoas e a outra seleciona, né? Então, é a seleção, certo? A seleção termina com a assinatura da carteira de trabalho, certo? Nesse caso, a seleção termina, no caso da UFPB, com o tão sonhado termo de posse, né? Então, termina quando assinar aquele termo de posse lá, estarei lá para ver você assinando esse termo de posse, se Deus assim permitir, né? Aí eu tenho a seleção, beleza? Me convidem que eu vou, tá? Eu vou ver você assinar aquele termo de posse, nossos alunos vai contar com a minha presença lá, beleza? Vamos lá. Então, vocês entendem o que é seleção? A seleção é a forma de escolher o melhor candidato. Agora, quais são as técnicas que eu utilizo para fazer uma boa seleção? Existem várias, certo? Existem várias técnicas. Uma delas é a entrevista, certo? A entrevista que pode ser, chamada de estruturada. Estruturada é quando eu já tenho uma coisa pré-determinada. Quem já foi para uma entrevista de emprego, onde o examinador começou a fazer perguntas pré-determinadas, isso se chama entrevista estruturada. A entrevista não estruturada, eu já não tenho uma sequência formal, certo? É um bate-papo, certo? A entrevista é uma das formas de selecionar. Existem várias outras, como os testes, certo? Teste prático, teste situacional, teste psicológico, teste de seleção em grupo, entrevista com a chefia também é uma outra, certo? Então eu tenho os testes, eu tenho entrevistas, dinâmicas de grupo, informações de cadastro, normalmente só olhando o seu cadastro, tá? E hoje a mais importante, assim, aqui está vingando mais, é a seleção por competência, onde eu construo o perfil do candidato, tudo bem? Conhecendo a sua char, seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes, certo? Essa seria a ideia da seleção por competência. Então, traço o perfil desse candidato através dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes e faço a seleção, tudo bem? Então, são importantes, são técnicas de seleção, tudo bem? Olha só, diz assim, essa questão. A seleção das pessoas é feita através de técnicas que permitam conhecer o perfil do candidato. Melhor preenchimento dos requisitos a cargo ocupado. São técnicas. Quais são as técnicas indicadas para seleção? Entrevista. Entrevista é uma técnica. Transferência. Não, transferência não é. Dinâmica de grupo é. Indicação de Hunt não é. Porque indicação de Hunt é recrutamento. Entrevista, ok. Dinâmica de grupo, ok. Prova escrita, teste psicológico. Então, a resposta é a letra C. Isso são formas de seleção. Vamos para a próxima. O recrutamento e seleção pode ser definido como um conjunto de políticas e ações destinadas a atrair e agregar talentos à organização, para dotá-los de competências necessárias para o seu sucesso. Uma das técnicas de seleção utilizada são os testes psicológicos, certo? Então, ele pergunta aí o que seria um teste psicológico, tudo bem? O que seria um teste psicológico?
Em relação aos testes, é correto afirmar, baseia-se em amostra estatística de comparação aplicadas às condições padrão, certo? Então, o teste psicológico, para que eu analise alguma coisa, eu tenho que ter um comparativo, eu tenho que ter um que eu acho que é um padrão, né? Então, o teste psicológico vai testar você em relação a um padrão, certo? Teste psicológico medem as aptidões individuais. Isso aí não é um teste psicológico, isso é um teste, né, de conhecimento. Constituem elementos subjetivos e são aplicados em condições padronizadas? Não. O teste psicológico não é subjetivo, é uma coisa objetiva, com base em um padrão, certo? Mas não é de prova, é um teste psicológico. Não pode ser comparado preciso devido à presente discrepância. Não, podem sim, porque é um teste objetivo, tudo bem? Não é uma coisa subjetiva, é uma coisa objetiva baseada em um padrão. No caso, a melhor resposta seria a letra A, aqui, certo? Mede as aptidões individuais, não, isso é um teste de conhecimento e não um teste psicológico. Então, eu pego amostras estatísticas de comparação, quer dizer, eu pego uma pessoa normal, que a gente chama de conceito de homem médio, faria nessa situação, certo? Então, eu tenho um padrão a ser seguido e o teste psicológico vai medir esse padrão, beleza? Então, a resposta seria a letra A. Ó, modelos de seleção. Isso aqui é importante. Quais são os 3 grandes modelos de seleção que existem? O modelo de colocação, certo? Neste modelo, há um só candidato em uma só vaga. Quando eu tenho um só candidato em uma só vaga, a seleção é chamada de modelo de colocação. Modelo de seleção é quando existem vários candidatos e apenas uma vaga. Então, se eu tenho vários candidatos e somente uma vaga, eu chamo isso de modelo de seleção. E o modelo de classificação é a abordagem mais ampla e situacional, em que existem vários candidatos para cada vaga e várias vagas para um candidato, certo? Então, é mais ou menos o que a gente vai passar, é o modelo de classificação, porque existem várias vagas e vários candidatos. Tudo bem? Então, isso é um modelo de classificação. Então, o processo seletivo que vocês vão fazer, que é a prova do concurso da UFPB, usa-se o modelo de classificação. Porque tem várias vagas, vários candidatos, né? Olha só essa questão 16 aqui, ó. Vamos lá. Um processo de decisão na seleção do pessoal envolve diferentes comportamentos por parte do órgão encarregado da seleção, em função do número de candidatos e de diferentes formas de tratamento e resoluções. Em um processo que envolve somente um candidato e somente uma vaga, certo? Um candidato em uma vaga, nós vimos, ó, um candidato e uma vaga, nós vimos que se chama modelo de colocação, certo? Então, um candidato em uma vaga, modelo de colocação. Então, a resposta seria a letra C, certo? Seria a letra C. Por quê? Porque um candidato, uma vaga, beleza? Ó, tem que saber modelo de colocação, modelo de seleção e modelo de classificação. Assinar a alternativa correta a respeito do recrutamento interno e externo. Ó, outra questão de recrutamento. O recrutamento externo é mais rápido? Não, né? Uma das desvantagens do recrutamento interno, uma das desvantagens do recrutamento interno é a possibilidade de gerar frustração nos candidatos que não foram escolhidos e que pode resultar conflitos? Sim. Isso aqui está certo, né? No recrutamento interno, porque se você não for escolhido, você pode gerar uma frustração, né? No recrutamento interno, o risco de incompatibilidade entre o candidato e a organização é maior? Não, é menor porque eu conheço o candidato. Com a realização do recrutamento interno, é possível renovar as competências da organização? Não, né? Por meio do recrutamento interno, busca-se a renovação do quadro. Não, interno não. Para renovação do quadro tem que ser externo, beleza? Ele pergunta na questão 18, o recrutamento interno é normalmente efetuado por meio... Recrutamento interno é feito normalmente por quadro de avisos dentro da organização, intranet, certo? Então, o restante aqui, prática de Honey Hunter, que é caçador de talentos, recrutamento das faculdades, anúncios em redes sociais e agências de emprego, isso normalmente é para recrutamentos externos, beleza? É um tema tranquilo, pessoal, tema tranquilo, não é um dos temas mais difíceis, beleza? Ó,
De forma a preparar uma entrevista de seleção, o colaborador de uma área de recursos listou alguns pontos fundamentais a serem cumpridos. Dentre elas, porém, o colaborador listou inadequadamente. Eu estou um tema inadequado, certo? Qual seria esse tema inadequado? Nitidamente aqui, olhando os itens, ele não pode colocar nas entrevistas, inclusão de perguntas claramente discriminatórias. Isso ele não pode, ele lista inadequadamente quando ele bota esse tipo de pergunta, beleza? Então, questão também tranquila. Vamos lá. Recrutamento e seleção visa a movimentação de empregados e pode acontecer para. Então, o recrutamento e seleção pode acontecer para que ele possa fazer uma transferência, que é uma movimentação horizontal, quando o colaborador passa a ocupar outro cargo no mesmo nível, então quando ele está no mesmo nível é uma transferência. Promoção, quando é nível acima, né? Então eu posso fazer recrutamento e seleção para ele mudar de cargo no mesmo nível, para que ele possa mudar de cargo para um nível acima, para que haja um remanejamento de pessoal, é uma movimentação horizontal, quando o é mantido no mesmo nível, mas é preparado para ter uma visão em uma outra área, então remanejo de uma área para outra. Progressão interna, que é a movimentação horizontal, divisão de níveis funcionais, como acontece com a gente que é servidor público, e reposicionamento de cargos ou rotação, que é a movimentação vertical. Vertical é para cima, tá, pessoal? Horizontal é para o mesmo nível, certo? Mudança para outro cargo com atribuições diferentes em um nível acima. Então, o recrutamento de seleção pode acontecer para isso aqui também, tá? Para fazer transferência, promoção, remanejamento pessoal, progressão e reposicionamento, beleza? Vamos lá. Questão da Instituto OCP. O recrutamento interno é procura de candidatos dentro da própria organização. A via adotada que conduz o recrutamento interno e que propicia aos colaboradores uma visão geral da área, capacitando os outros para cobrir faltas e preparando-os para assumir cargo hierárquico superior. Quer dizer, ele é um tipo de recrutamento interno, tá? Que é para assumir, que conduz o recrutamento interno, que propicia aos colaboradores uma visão geral da área. Quer dizer, eu vou fazer uma revisão geral da área, eu vou entender uma outra área, para cobrir faltas e preparando para assumir o cargo superior. Quer dizer, essa é uma característica do remanejamento de pessoal, certo? Beleza? Quer dizer, eu vou para uma outra área para futuramente subir na hierarquia. Então, eu sou remanejado de uma área para outra. Esse é um caso de recrutamento interno, tá? Pessoal, isso aqui a gente está falando é para recrutamentos internos, tá? Isso aqui é recrutamento interno, não é externo, tudo bem? Essa ideia aqui usa-se por recrutamento interno. Seria, nesse caso, o remanejamento de pessoal, tá? Próximo. O responsável pela seleção de 5 novos assistentes para a implementação de um processo escolhe como mecanismo de seleção a entrevista estruturada. Aí pergunta o que é uma entrevista estruturada. Uma entrevista estruturada é aquela que tem uma sequência lógica, né? Quer dizer, ele tem uma coisa já delineada, já bem feita, já introduzida. Então, se limita às perguntas relevantes que funcionam como previsores eficazes do desempenho e melhoram a confiabilidade, certo? Do processo de entrevistar, utilizando uma estrutura já delineada. Então, a resposta é a letra A. Quer dizer, quando eu estou usando uma estrutura, uma entrevista estruturada, quando é não estruturada, ela é um bate-papo. Quando é estruturada, ela já tem uma sequência, é forma de selecionar, beleza? Vamos para a questão 22. Diz assim. Em uma empresa, uma tarefa típica da atividade de recrutamento pessoal com vista à contratação de funcionário. Uma atividade típica de recrutamento, não é de seleção, certo? Realizar com contatos com escolas. É uma atividade de recrutamento. Ele quer saber, o resto aqui é de seleção. Ele não quer saber de seleção, e sim de recrutamento. Beleza?
Então, a resposta aqui é a letra A. Vamos para a próxima. Na seleção dos gerentes para uma empresa, houve a preocupação de observar se os candidatos possuem habilidades necessárias para tomar decisão. Assim, com base no problema a ser resolvido, o futuro gerente deveria demonstrar que tomar decisão significa tomar a melhor decisão possível, certo? Considerar que a decisão será perfeita e encontrar a melhor solução. Então, ó, tomar decisão é encontrar a melhor solução possível, beleza? Então, a resposta seria, então, o gerente vai olhar aqueles que poderiam tomar a melhor decisão possível. Então, a resposta seria a letra C. Letra C. Vamos lá. Recrutamento é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto de candidatos. Em relação ao recrutamento de pessoas, marque a alternativa errada. O desafio principal do recrutamento é agregar valor? Sim. O desafio é agregar valor. O recrutamento interno é ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental? Sim. O recrutamento externo é mais custoso, oneroso, demorado e inseguro? Sim. O recrutamento interno é indicado para enriquecer mais o capital intelectual? Não, porque o recrutamento interno não tem pessoas de fora, né? O recrutamento externo busca candidatos externos para trazer experiência. Ok, resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Então, essa primeira parte dessa aula agora, que nós vimos o processo de agregar pessoas. Vimos recrutamento e seleção, beleza? Nessa segunda parte da aula, nós vamos ver agora a ideia de treinamento, desenvolvimento e educação, que é a ideia de desenvolver pessoas, beleza? Então, até a parte 2 desta aula. Valeu! Bem, pessoal, agora vamos para a segunda parte dessa aula, para o processo A de desenvolver pessoas, treinamento, desenvolvimento e educação, beleza? Primeiro, nós temos que saber a diferença entre treinamento, desenvolvimento e educação. Olha, isso é importante porque sempre cai em prova. Treinamento está relacionado às tarefas e atividades do trabalho atual, certo? São ações, então, treinamento é para o cargo atual, pela função atual, para a necessidade atual da organização, tudo bem? Então, por exemplo, eu sou auditor lá do TRE, então eu faço treinamentos para o desenvolvimento de habilidades para a função atual em que eu desempenho, tudo bem? Então, quando se fala em treinamento, né, e também desenvolvimento, esses dois instrumentos, treinamento e desenvolvimento, mas nós vamos ver a diferença. Mas, rapidamente, treinamento é para o cargo atual, desenvolvimento é para a ideia de futuro, tudo bem? Tudo isso gera conhecimento, que é transmitir informação, conhecimento de transmissão de informação, conhecimentos gerais, conceitos, você começa a abrir outros conceitos, ter outras ideias, habilidades e atitudes, tá? Então, veja, tenho que saber a diferença entre treinamento e desenvolvimento. O desenvolvimento já tem por conceito uma ideia de carreira futura, certo? De carreira futura. Dá uma ideia de futuro, ou seja, desenvolver competências que ainda não tem, para uma ideia do futuro. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um programa de desenvolvimento lá onde eu trabalho, que você cria habilidades para o futuro, não para o cargo atual, mas uma ideia de futuro, quer dizer, é um programa de desenvolvimento, é uma coisa mais de longo prazo do que o treinamento, que é uma coisa mais de curto prazo, certo? Como também a ideia de educação, a educação tem um universo temporal muito maior, como um curso de formação, por exemplo, um curso de direito, é uma ideia de educação, certo? É um fato temporal maior, onde você vai formar para um outro contexto profissional, beleza? Formação profissional, pessoal, é a educação profissionalizante, né? Educação é a formação institucionalizada, né? Formar para determinada formação profissional, certo? Isso é uma ideia de educação. Então, pessoal, saber a diferença entre treinamento e desenvolvimento é importante. Treinamento para o cargo atual, desenvolvimento para uma ideia de futuro, tá bom? Uma ideia de futuro. E educação é uma coisa de muito maior longo prazo.
Por exemplo, a gente passa o dia estudando desde pequenininho até a faculdade, gerando uma ideia de educação, certo? Se eu estou em um determinado cargo, mas vou fazer um treinamento não para o cargo atual, mas para uma habilidade futura, eu estou fazendo um desenvolvimento. Se eu estou fazendo um treinamento, fazendo alguma coisa para o cargo atual, eu chamo de treinamento, tá bom? Ó, esse quadro aqui mostra bem direitinho, ó. Eu tenho informações, depois eu tenho instrução, aí vem treinamento, desenvolvimento e educação, beleza? Então, informação é curta duração, né? Uma dica, isso é uma informação, certo? Instruções são baseadas em manuais, treinamento é uma ação educacional, né? De média duração, é um curso. Já a ação educacional já é uma ideia de mais longo prazo, e educação é uma formação profissional, beleza? No tocante aos conceitos de formação profissional, treinamento e desenvolvimento, é correto afirmar. O desenvolvimento profissional pode ser definido como um processo destinado a preparar a pessoa para o exercício de curto prazo? Não. Desenvolvimento é a ideia de longo prazo, não é para o cargo atual. O treinamento é definido como atividade orientada para a preparação do agente, com vista a desempenhar atribuições pertinentes à esfera e à competência do cargo. Beleza. A formação profissional caracteriza pela ampliação da capacidade profissional com escopo qualificado. Formação profissional dá uma ideia de longo prazo, certo? Escopo é mais amplo, certo? É um escopo mais aberto, você adquire muitas coisas. A formação é atividade de curto prazo, não, a formação é a ideia de longo prazo, né? A formação profissional destina a transcender os limites de atuação do cargo, envolvendo funções de natureza mais complexa. Não, essa não é a ideia aqui de formação profissional, essa aqui já é uma ideia de desenvolvimento, certo? Então, a ideia de formação profissional é formar a pessoa primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, mas na nossa prova, ele vai perguntar muita diferença entre treinamento e desenvolvimento, tudo bem? Treinamento, carga atual, desenvolvimento, sendo cargo, mas exerce uma coisa para o futuro e não para o cargo atual, beleza? Outra coisa importante, que é importante a gente ver, são as fases do treinamento, tá? Isso cai muito em prova, fase do treinamento. Então, primeira coisa no treinamento é desenvolver necessidade do treinamento, certo? Que eu vou fazer o planejamento, o diagnóstico, o que é que eu preciso de treinamento. Depois eu faço a programação, o projeto do treinamento, depois executo e depois avalio. Essas etapas são importantes, tudo bem? Então, primeira etapa, diagnóstico. Segundo, a programação, né, que é o projeto do treinamento. Terceiro, execução do treinamento. E a quarta, avaliação do treinamento. Tudo bem? Ó, primeira etapa, levantamento de necessidade de treinamento. Né, eu vou ver o que é que está faltando, quais são as lacunas que estão faltando para eu poder fazer. Depois eu trabalho o treinamento, faço o planejamento. Depois eu tenho a terceira etapa, que é a execução do treinamento. E a quarta etapa, que é a avaliação do treinamento, tá? Então isso sempre cai em prova. Então isso é importante saber, ó, quais são as 4 etapas do treinamento. Caiu na prova aqui do Instituto OCP. Então, qual é? Diagnóstico, desenho, implementação e avaliação, certo? Essas seriam as etapas do ciclo do treinamento. Pessoal, isso eu tenho que saber, viu? Quais são as etapas do ciclo do treinamento? A gente vai ter que saber, beleza? Outro ponto importante que vem, não com muita frequência, mas vem, é quais são os tipos de avaliação que existem, tudo bem? Eu tenho vários tipos de avaliação, que é a última etapa do ciclo do treinamento. Eu tenho avaliação de reação, né, que é feito normalmente no final do curso, onde se pergunta quais são o que poderia melhorar, o que não poderia melhorar, né? A avaliação de aprendizagem normalmente é uma prova, eu posso fazer uma avaliação de aprendizagem. A avaliação de mudança de comportamento, que já é alguns meses depois, se esse treinamento mudou ou não o comportamento das pessoas. De mudança organizacional, se esse treinamento melhorou na mudança da estrutura da organização, se provocou mudanças na organização, ou de valor final ou resultado, que é chamado ROI, né? É o valor
que eu avalio se trouxe, né, viés econômico para a empresa, certo? Ou lucro, se esse treinamento gerou lucro para a empresa. Você não treinou? Então, esse treinamento gerou lucro para a empresa, é o chamado retorno sobre o investimento do treinamento, certo? É o valor final ou o resultado é a avaliação por valor final ou resultado, saber se esse investimento que eu fiz no treinamento, ele voltou para a empresa em fato econômico, no viés econômico. Tudo bem? Ó. O treinamento envolve as seguintes etapas: diagnóstico, desenho do treinamento, aplicação e avaliação. A etapa programa do treinamento, que é a ideia do fazer, né, o treinamento. Deve conter. Então, deve conter o quê? Certo? Porque a primeira etapa é o diagnóstico, que é o levantamento de necessidades. Depois eu tenho um planejamento, que é o programa, né? Então, o programa de treinamento é o planejamento, certo? Ó, o trabalho com as metas da empresa, o diagnóstico que visa levantar necessidades passadas. Não, esse aqui é o diagnóstico. O planejamento das ações de treinamento a partir de diagnósticos, ele deve estar associado às necessidades da estratégia, certo? Então, a letra C. Apenas recursos pedagógicos, didáticos, institucionais, não. Então, o desenho do programa é qual é o planejamento desse treinamento, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, certo? Quais são os recursos que eu vou utilizar. Isso é o programa de treinamento, beleza? Caminhando. Ó, questão 26 trata do conceito de treinamento e desenvolvimento. Treinamento é educação profissional que visa adaptar a pessoa ao trabalho em determinada área, preparando para o exercício de um cargo. Não, isso aí ainda é desenvolvimento. Desenvolvimento de pessoas. Trata-se de aperfeiçoamento da capacidade e das motivações dos funcionários, a fim de torná-los membros valiosos da organização. Beleza. É voltado para o crescimento da pessoa em nível de conhecimento, habilidade e atitude. Desenvolver pessoas é uma das principais funções do gestor. Beleza, correto. Treinamento e desenvolvimento são benefícios concedidos para aumentar a motivação, embora não aumente a competitividade? Não. Aumenta tanto a motivação como a competitividade. Investimento nesse setor, apesar de ser recomendado por especialistas, reverte-se em alto custo para a instituição e não favorece para a produtividade? Errado. Em termos, tem exatamente o mesmo sentido? Não. Treinamento e desenvolvimento têm sentido diferente. Qual é o sentido de treinamento? Carga atual. Desenvolvimento, ideia de futuro. Então, a resposta aqui, 26, é a letra B. Vocês viram que é tranquilo, né? Que não é difícil as questões, tá? Vamos lá. Um dos modelos teóricos adotados para a investigação sobre treinamento considera o processo conjunto de subsistemas da área de recursos humanos, que ocorre em 4 etapas distintas. Em relação a essas etapas, não é a alternativa correta. Ele está dizendo, no treinamento tem 4 etapas, como nós já vimos: o diagnóstico, a programação, que é o planejamento, a execução e a avaliação. Não é isso? Beleza, vamos lá. Então ele diz: o processo se inicia com o levantamento de necessidades, seguido da execução? Não, aí vem o planejamento. Errado. Com o levantamento das necessidades de treinamento, tem-se todos os insumos necessários para a execução? Não, o levantamento de necessidade, aí depois que eu vou fazer o planejamento é que eu vou ver os insumos. Está errado também. A etapa de planejamento ocorre com base nas informações obtidas durante a execução? Não, a etapa de planejamento ela vai se basear na etapa do levantamento de necessidades. Errado. Por meio da etapa de avaliação, só obter informações que permitem o aperfeiçoamento do treinamento. Correto. Né? Na avaliação, eu vou ver o que deu certo, o que deu errado e tentar melhorar. O processo de treinamento ocorre por meio do ciclo PDCA, onde a primeira etapa, P, diz respeito ao planejamento, a segunda, D, execução, diz respeito ao diagnóstico. Não. Ciclo PDCA é o ciclo de melhoria contínua, mas do jeito que está aqui não é desta forma, né? Desta forma, porque não é o do ciclo PDCA que eu vou aplicar aqui no ciclo do treinamento, certo? Então, a primeira etapa é o diagnóstico, segunda, planejamento, terceira, execução e quarta, avaliação. Então, essa questão aqui está errada. A resposta é a letra D de dado.
Vamos lá. Quais são, pessoal, as principais técnicas de treinamento que nós podemos ter, certo? Tem o treinamento no trabalho, que é o treinamento que eu faço com um funcionário mais experiente. Técnica de aprendizagem, que é aquela que é feita em sala de aula. Simulação, que é aquela que é feita fora ou dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, simulação de alguma coisa. Treinamento informal, né, que é aquele feito não de forma formal, mas que mantém os servidores atualizados, tal, de uma forma não formal, mas você aprende alguma coisa, tem um conhecimento de alguma coisa. E o treinamento fora do trabalho, que é aquele que tem uma ruptura com o ambiente de trabalho. Eu tiro você e boto em outro ambiente, fora do ambiente de trabalho. O estudo dirigido, que é através de apostilas, de leituras, quer dizer, o cara direciona você, né, um mentor ou um tutor direciona você o que é que você tem que estudar. E também eu tenho a tempestade de ideias, que é o brainstorm, que é a gente lá sentado e decidindo, trazendo ideias para a solução de problemas. Isso são formas de treinamento, beleza? Também nós temos o estudo de caso, né? Porque o que é um estudo de caso? Nós temos um caso semelhante e começamos a debater e entender melhor opiniões e informações sobre aquela situação, compartilhando informações, tá? Então esse é um estudo de caso. Essa questão da OCP aqui diz assim, ó: a concretização da contratação de pessoas selecionadas, mesmo com bom potencial, não é suficiente para essas estarem em um desempenho elevado no cargo. Cabe à organização proporcionar as condições em termos de orientação, treinamento, desenvolvimento e avaliação do desempenho. Ação alternativa que apresenta o conceito de desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? Certo? Desenvolvimento pessoal é o processo educacional de curto prazo. Não, desenvolvimento é uma ideia de longo prazo. Está errado. Desenvolvimento pessoal é um processo de mudança organizacional? Não, o processo de desenvolvimento pessoal é uma ideia de desenvolvimento da pessoa. Desenvolvimento pessoal é um processo de aprendizagem de longo prazo, beleza. Orientado para o desenvolvimento de competências que não estão diretamente relacionadas à exigência concreta do cargo atual, certo? Porque se for para o cargo atual, ela é de curto prazo ou de médio prazo e se chama treinamento. Desenvolvimento pessoal é um esforço educacional complexo? Não necessariamente. Desenvolvimento pessoal é o conjunto de ações concretas com o objetivo de melhorar o desempenho. Não, é uma ideia de futuro, então a resposta é a letra C. Se você ver, se você entender o conceito, treinamento, desenvolvimento, você consegue passear nas questões, tudo bem? Então, resposta aqui. Métodos de desenvolvimento de pessoas. Olha só, isso aqui é importante, isso cai na prova, interessante. Eles cobram isso aí nas provas, ó. Eu tenho técnicas de desenvolvimento no cargo e fora do cargo. No cargo, rotação de cargos. Eu vou me movimentando de pessoas em várias posições na organização, no esforço de expandir sua habilidade. Quer dizer, eu vou para a área financeira, para a área do marketing, para a área de compras. Quer dizer, eu vou movimentando, fazendo rotação de cargos. Posições de assessoria, quer dizer, eu viro um assessor. Aprendizagem prática, que é um problema a ser resolvido, trabalhar em comissões, participar em cursos e seminários externos, exercícios de simulação. Isso tudo são formas de desenvolver dentro do cargo, certo? No cargo atual. Também tenho treinamentos fora da empresa e estudo de cargos. Isso tudo são formas de desenvolver no cargo, beleza? E eu tenho também jogos de empresa, que são jogos que são criados para que a gente possa... Jogo de empreendedorismo, jogo disso, jogo daquilo, jogo de motivação, jogo de liderança. Então são criados jogos, business games, certo? Games para que a gente possa fazer jogos. Isso acontece muito. Centro de desenvolvimento interno, certo? São formas de também de criar núcleos de desenvolvimento. Eu também, e o coach, né? O coach também é uma forma de desenvolvimento no cargo. E
E eu tenho fora do cargo, que é a tutoria e o aconselhamento, certo? Tutoria é um mentor, né, que vai me ajudar, e o aconselhamento, que é de fora, né, vem de fora, e também o aconselhamento de funcionário. Tutor ou acolhimento é que vem de fora, tá certo? Vem de fora do cargo, quer dizer, eu vou fora do cargo, de fora do cargo, e aconselho, faço a tutoria dessa pessoa para ajudar ele, tá? Então, por que fazer um treinamento de desenvolvimento, né? Para poder identificar metas, identificar gargalos, verificar falhas na comunicação, remanejar pessoas, modernizar a organização, fazer com que os recém-formados, né, aquém do desejável, possa ter uma melhoria, natureza desenvolvidas, comportamento, comprometimento da autodireção e fazer diagnose da organização e aprender. Isso são porque eu deveria fazer um treinamento. Aprender a identificar metas, identificar gargalos, verificar falhas de comunicação, remanejar pessoas, modernizar a organização, fazer com que os recém-formados tenham uma melhor adequação, desenvolver a natureza das atividades da organização, comprometer com a autodireção, beleza? Vamos lá. Quando se aborda a atividade de desenvolvimento, normalmente também se concretiza a atividade de treinamento, uma vez que ambos são processos de aprendizagem. Assinar alternativa somente aquelas de aplicações de treinamento e desenvolvimento de pessoas na organização. Ele quer saber isso aqui, pessoal. Ele quer saber o que é que por que eu deveria fazer um treinamento e um desenvolvimento, tá? Então ele quer saber isso aqui, ó. Beleza? Então, ó, por que eu deveria fazer um treinamento e desenvolvimento? Vamos lá. Identificação de falhas de formação profissional, falhas no processo de contratação, não, né? Identificação de lacunas nas habilidades de conhecimento, problemas relacionados às atitudes, identificação de problemas de comunicação. O pessoal aí quer o que está previsto lá em cima. Comunicação, falha no alcance dos resultados econômicos, identificação de metas e de gargalos, falha no alcance do resultado econômico, não. Problemas de adaptação do pessoal recém-contratado, sim. Dificuldade de relacionamento interpessoais. Também, como um todo, né? Identificação de metas ou de gargalos, ok. Falha de comunicação, ok. Remanejamento de pessoas, ok. Modernização da organização, ok. Recém-formado com conhecimento é o que é indesejável. Diagnose. Quer dizer, ele quer o que aquele autor queria, certo? Então, tem um autor que escreveu sobre isso, que foi Maximiliano. Ele escreveu o que é que o processo de desenvolvimento e treinamento traz, beleza? Então, ele queria que você soubesse, certo? Ele queria que você soubesse isso aqui, ó. Quais são essas fases aqui, que é uma questão muito chata. Você teria que saber o que é que o autor estava falando, beleza? Ó, outra questão, diz assim: o desenvolvimento das pessoas pode ocorrer no cargo ou fora do cargo. Lembra? Desenvolvimento no cargo ou fora do cargo. A técnica ou método de desenvolvimento de pessoas que permite diagnosticar um problema real e apresentar alternativas de solução envolvendo habilidades de análise, comunicação e persuasão. Certo? Isso aí, pessoal, é uma característica também muito mal feita, certo? Essas questões do Instituto OCP, você vê que ele deixa as questões abertas, certo? Ele não traz características de determinado. Tudo isso aqui, ó, são formas de olhar, desenvolver técnicas e métodos de desenvolvimento. Ele quer saber aquela ou método de desenvolvimento de pessoas que permite diagnosticar um problema real e realmente diagnosticar um problema real. Qual é a questão? É a questão 1, isso aqui, essa aqui. Diagnosticar um problema real e apresentar alternativas de solução, desenvolvimento de habilidades de análise, comunicação e persuasão. Isso aqui, pessoal, ó, diagnosticar um problema real dá uma ideia muito de uma coisa chamada, aqui, ó,
Ele quer isso aqui, ó. Estudo de caso, certo? O estudo de caso, ele tem como foco diagnosticar uma ideia real. Então, essa ideia aqui de diagnosticar a ideia real poderia ser várias. Por exemplo, exercício de simulação também. Só que eu queria uma que estava aqui. Vamos ver as que estão aqui, ó. Uma ideia de diagnosticar um problema real e analisar esse problema. Nesse caso aqui, só poderia ser o estudo de caso, certo? Mas essa questão caberia um recurso. Ela está muito mal escrita, ela está muito aberta, ela deixa para você, por exemplo, falar de simulação. Simulação também serve para diagnosticar um problema real, né? Mas nesse caso, diagnosticar um problema que existe é estudar um caso, certo? Agora, questão ruim, certo? Já digo que essa questão não foi boa, ela deixa muito aberta, é uma característica dessa banca fazer esse tipo de questão que deixa a gente muito chateado, porque você estuda para uma questão dessa totalmente aberta, né? Então, questão ruim, a resposta do gabarito foi a letra A, mas caberia também, pessoal, aí se você fizesse uma interpretação mais aberta, caberia a letra D também, mas ele fechou. Permite diagnosticar um problema real. Diagnosticar um problema real é um caso. Então, isso seria uma ideia de um estudo de caso. Tudo bem? Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta somente alguns dos principais métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo. Método de desenvolvimento de pessoas no cargo. Aí você teria que ver aqui, ó, que existe desenvolvimento de pessoas no cargo e fora do cargo, certo? No cargo e fora do cargo, beleza? Ele quer no cargo, certo? No cargo, cadê? No cargo. Ó, tutoria é fora do cargo. Tutoria é fora do cargo, certo? Projeções de probabilidade não tem. Sistema de informação não tem. Avaliação de isso aqui não tem. O único é posição da assessoria, aprendizagem prática, atribuição de comissões, participação em cursos seminários externos. Seria a resposta à letra E. Ele quer saber o que é que você tinha lá em cima, né? Beleza? Questãozinhas, ó, minhas chatinhas, né? Olha, retorno do investimento. O retorno do investimento é avaliar com base no retorno do investimento, é saber se essa empresa, deixa eu ver qual é a questão aqui. O retorno do investimento pode ser medido por meio se isso trouxe ou não vantagens para a empresa, tá? Retorno do investimento, a ideia é melhorar o clima, certo? Aqui seria a letra B. O retorno do investimento pode ser medido na melhoria do clima, né? Porque ela trouxe melhores investimentos. Então a resposta aí seria a letra B. Essa próxima questão, para alcançar mudanças e manterem competindo no mercado, as empresas buscam o retorno do investimento em treinamento. Essa metodologia procura, certo? Essa metodologia procura, ela procura a ideia de investimento, né? Responder à empresa como se faz o planejamento, mensurar o resultado do investimento em capacitação e desenvolvimento feito profissionais, quer dizer, ela visa mensurar o resultado desse investimento na capacitação. Essa seria a ideia. O retorno do investimento é verificar se esse investimento trouxe ou não, melhorou o clima, se trouxe, qual foi o investimento, o resultado desse investimento, do valor econômico, no valor do clima da organização. Tudo isso vai ser observado através do retorno do investimento em treinamento. A gente avalia isso. Depois a gente vai avaliando se esse treinamento valeu a pena ou não para a empresa, tá? Qual dos itens a seguir normatiza o progresso funcional? O progresso funcional de um trabalhador é normatizado através do plano de cargos e salário, certo? Então,
O progresso funcional, que é uma forma de crescer na instituição, ele é feito através do plano de cargos e salários. Beleza? Vamos lá. Outra questão. Ninguém nasce sabendo. É preciso desenvolver as habilidades de treinamento para que as pessoas se fortaleçam, ganhem confiança, melhorem sua autoimagem. Tornam-se mais produtivas, tenham orgulho de fazer. Vamos lá. Para que o treinamento produza os resultados, ele deve ser feito de acordo com algumas condições. Olha, o treinamento, para que ele tenha resultado, ele tem que atacar as habilidades. Ele tem que desenvolver novas habilidades, tá? Então, ele tem que desenvolver novas habilidades, sim, só que deve ser feito na medida e na condição das pessoas poderem aplicá-las. Tem lógica, né? Então, eu só vou fazer um novo treinamento se eu puder aplicar esse treinamento, essa ideia. O desenvolvimento de novas habilidades deve ser feito para o crescimento das pessoas, independente de sua aplicação. Olha, ele diz aqui, ó, para que o treinamento produza esses resultados. O treinamento produza esses resultados, então o treinamento é para desenvolver novas habilidades para que eu possa aplicar. O desenvolvimento de novas habilidades para que eu não, independente de sua aplicação, isso é uma ideia mais de desenvolvimento e não treinamento. Então a resposta é a letra A, certo? Deve ser feito durante a hora de trabalho? Não. Desenvolvimento deve ser feito para cada pessoa em relação aos seus companheiros? Não. Desenvolvimento da habilidade que não deve ser o foco do treinamento? Não. Se é o treinamento que produz o resultado, essa habilidade tem que ter relação com o que eu posso aplicar. Essa é a ideia do treinamento. Tudo bem? Então, a questão aí seria a letra A. Acerca do processo de coaching, assinale a alternativa correta, certo? De coaching, assinale a alternativa correta. O coaching consiste em uma espécie de treinamento que visa repetir comportamentos positivos. É uma metodologia de desenvolvimento humano sistematizada com início, meio e fim, em que um profissional apoia outro na busca e realização de metas. Essa é a ideia do coaching. Certo? Essa é a ideia do coaching, é uma metodologia de desenvolvimento humano, certo? Então, que ajuda as pessoas a trabalhar. Isso é um exercício de uma liderança chamada liderança servidora na administração pública, né? Então, a resposta seria a letra C. Vamos para a próxima. Acerca do treinamento e desenvolvimento, é correto afirmar que desenvolvimento é voltado para o condicionamento da pessoa para a execução de tarefa? Não. O processo de treinamento e desenvolvimento proporciona benefícios somente para a organização? Não. Treinamento e educação profissional que visa adaptar o homem ao trabalho em determinada organização, preparando-se adequadamente para o exercício de um cargo, podendo ser aplicado a todos os níveis do setor da organização? Sim. Está direcionado ao crescimento da pessoa em nível de conhecimento, habilidades e atitudes. Treinamento consiste em um processo de aprendizagem envolvendo o desenvolvimento. Consiste na diagnose de deficiência. Olha, treinamento não é uma educação profissional. A educação profissional é uma ideia mais complexa. O treinamento está direcionado ao crescimento da pessoa em nível de conhecimento, habilidade e atitudes, né? Para o cargo atual, beleza? Então, a questão 30 aqui diz o seguinte: quanto aos processos de treinamento e desenvolvimento pessoal, na alternativa que indica o método de treinamento, cujas principais características são a flexibilidade e a facilidade de adaptação em situações do indivíduo, certo? Quer dizer, uma coisa mais flexível aqui é a informal, né? Treinamento informal é aquele que é mais flexível e mais adaptado a diferentes situações. É um método informal, beleza? De treinamento. Método informal de treinamento. Vamos lá. É correto afirmar que o treinamento e desenvolvimento são voltados para a execução de tarefas. Errado. Considerado como processo de aprendizagem, o desenvolvimento é voltado ao crescimento da pessoa em nível de conhecimento, habilidades e atitudes, e o treinamento é voltado ao condicionamento da pessoa para a execução de tarefa. Tudo bem, isso aqui não está errado, tá? Veja, essa questão aqui em cima, ele não me deu muitas opções, certo? Falando que o treinamento está direcionado ao crescimento da pessoa, isso aqui também não está errado, a 29, tá? Que a gente marcou, né?
a 30 também não está errado afirmar isso aqui. Porque o desenvolvimento está muito mais voltado para a ideia de conhecimento, habilidades e atitudes. E o treinamento mais voltado para a tarefa. Mas não significa que no executar a tarefa não é ter conhecimento, habilidade e atitude. Considerado como processo de aprendizagem, o treinamento é voltado também para o crescimento da pessoa em nível de conhecimento, habilidade e atitude. E desenvolvimento voltado ao condicionamento e execução de tarefa. Aí não é. O desenvolvimento é para conhecimento, habilidade e atitude, não é para tarefa. Beleza? Considerados como processo de aprendizagem, direciona-nos também para o crescimento da pessoa em nível de conhecimento, habilidade e atitudes. Olha, entre a letra D e a letra B, voltados para a execução de tarefas e são considerados como processo de aprendizagem. Não, olha, entre a B e a D, a B é melhor porque o treinamento ele tem foco na execução da tarefa, certo? Aqui, se não tivesse a B, você ia marcar a D, tudo bem? A D. Só que a B ela está mais focada no conceito. Então, conceito de treinamento. Então, vamos adotar o seguinte: se eu falar assim, ó, conhecimentos, habilidades e atitudes, prioridade para desenvolvimento, treinamento para a ideia de tarefa, tudo bem? Beleza? Na prova cair assim. Se não tiver outra opção, aí os dois são para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. Só que isso é a ideia do desenvolvimento para uma ideia de longo prazo, treinamento ideia de curto prazo. Mas se cair desta forma na letra B, você vai marcar B, tudo bem? Porque realmente o grande foco do desenvolvimento é conhecimentos, habilidades e atitudes, que dão uma ideia de longo prazo. O treinamento é para desempenhar o cargo atual, dá uma ideia mais de fazer, tudo bem? Então, leva essa dica aí, não confunde. Se cair dessa forma aqui, marca B, tudo bem? Vai marcar B. E para concluir, nós vamos agora fazer a última questão, tá? Espero que vocês tenham gostado, uma aula meia extensa, mas vai ser importante para a gente. O treinamento é visto como um meio de desenvolver competências. Na alternativa que indica a sequência correta das 4 etapas de treinamento, e nós sabemos que as 4 etapas de treinamento é o diagnóstico, o desenho, a implementação e a avaliação. Nesse caso, a resposta é a letra D de dado. Diagnóstico é o levantamento de necessidades, desenho é o planejamento, também chamado de programação, implementação é a execução e avaliação, beleza? Então, pessoal, encerramos por aqui esses 2 grandes processos que nós vimos. Processo, né, de agregar pessoas, recrutamento e seleção, e processo de desenvolver pessoas, treinamento, desenvolvimento e educação, principalmente treinamento e desenvolvimento, tá bom? Beleza? Então, até a próxima, nós nos encontramos por aí. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar e como me encontrar, beleza? Então, até a próxima, até mais.